Salve povo, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas aqui de programação em ladder para CLP, hoje nós vamos abordar aqui fazer a montagem e elaboração de um programa para uma esteira transportadora. Então, se gostou do assunto da aula de hoje, aproveita e rapidinho já se inscreve no canal e ativa as notificações para receber avisos das aulas que acontecem toda segunda e quinta-feira. Sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Então vamos lá, povo, vamos entender primeiro quais são as nossas variáveis de entrada, variáveis de saída, tá? Para conseguir controlar aqui, para conseguir elaborar o nosso programa em ladder. Então, basicamente, nós temos dois botões. Um que vai fazer a esteira avançar, ou seja, essa caixa aqui, ela vai avançar até chegar aqui no sensor S2, e a outra que vai fazer voltar. Então, essa caixa, ela vai voltar aqui pela esteira. Então, é importante analisarmos primeiro o seguinte: quais são as nossas variáveis de entrada. Então, eu não vou nem me preocupar neste primeiro momento em descrever detalhadamente o funcionamento da esteira, mas sim, inicialmente, indicar aqui quais são as nossas variáveis de entrada. Então, variáveis de entrada é tudo aquilo que você, entre aspas, vamos colocar dessa maneira, né, para se tornar algo mais didático, tudo aquilo que permite ou não a passagem de corrente elétrica, que basicamente nós temos essas duas botoeiras, tá? O voltar e o avançar, e nós temos aqui esses dois sensores, sensor 1 e sensor 2. E além disso, também, as variáveis de entrada, nós vamos ter aqui uma única variável de saída, que é o nosso motor, que está aqui nessa caixinha vermelha. E o motor, ele vai ter como objetivo fazer a caixa avançar, ou melhor, ele vai girar no sentido horário, fazendo com que a caixa se desloque para um lado, ou sentido anti-horário, fazendo com que ela retorne, ok? Então, variável de entrada, dois botões e dois sensores. Variável de saída, nós temos um motor. No entanto, esse motor ele vai fazer tanto o avanço quanto o retorno. Logo, esse motor ele precisa ter aí, ele é composto, vamos colocar assim, ele é dividido por duas variáveis de saída, né? Quando ele gira no sentido horário, quando ele gira no sentido anti-horário. Por que eu estou parando nesse primeiro momento para explicar essa questão de variáveis de entrada e variáveis de saída? Porque aqui do lado eu já montei, tá, a nossa estrutura física de ligação. Então, vamos agora entender o seguinte. Nós temos aqui duas botoeiras, B1 e B2, tá? Eu já vou até substituir, aqui eu vou colocar AV de avanço, tá? E RT de retorno, tá? Avanço e retorno. Além disso, nós temos dois sensores, S1 e S2, e eles estão conectados aqui nas entradas digitais do CLP. Então, esse modelo aqui, eu estou representando esse cara aqui como a CPU do CLP, onde nós alimentamos aquele com fase ou fase neutro, 24 volts, depende, tá? E aí ele tem aqui fornecendo para nós uma tensão contínua, onde eu estou pegando positivo e estou levando aqui para as entradas aqui dos nossos botões, dos nossos elementos, tá? E por sua vez também aqui embaixo eu estou descendo e estou colocando aqui dois contatores, tá? Esses contatores aqui, eles vão controlar o avanço e o retorno, ok? E eles estão ligados aqui na variável de saída do nosso CLP, tá? Então aqui nas saídas digitais do CLP. Quando a gente coloca aqui os contatores, do lado nós temos aqui, ó, o nosso circuito de potência. Então, basicamente, é preciso saber um pouquinho de comandos elétricos. Nós temos aqui o contator K1 e o contator K2. Quando o contator K1 ele atua no circuito, ou seja, ele energiza o motor, ele vai girar no sentido horário. No entanto, quando o contator K2 ele começa a funcionar, então nós temos aqui a fase invertida, né? Então, aqui nós temos a sequência RST através do contator K1 chegando no motor. Quando fecha o contator K2, aí é o contrário, né? Nós temos a fase T vindo aqui no primeiro local e a fase R indo aqui no último. Então, nós estamos invertendo as extremidades, tá? Então, o motor gira no sentido contrário. Se faz necessário, não foi abordado aqui, mas fica até em um ponto de melhora para quando você for fazer isso aí na prática, for elaborar o seu projetinho. Como aqui nós estamos trabalhando com um sistema de inversão, se faz necessário aqui na parte física, você inserir aqui um intertravamento elétrico, tá? Ou seja, colocar um contato fechado de K2 aqui em série com a bobina do K1 e aqui um contato fechado de K1 em série com o contator K2.
Tá? Esse intertravamento elétrico, se você tem dúvida da parte elétrica, eu vou deixar um card aqui no canto superior direito sobre uma aula que fala só sobre isso, tanto teórica quanto prática, sobre intertravamento elétrico. É uma aula mais de comandos elétricos, tá bom? Então aqui nós temos já a nossa estrutura, o nosso hardware de ligação. Cabe agora, neste momento, iniciarmos a programação do CLP. Então nós já vimos a estrutura física da esteira, acabamos de ver o hardware, né, com o CLP e as ligações aqui e o circuito de potência. E agora vamos para a programação em ladder, que ela está aqui embaixo. Então vamos montar aqui embaixo, né, do zero. Então como que vai funcionar, pessoal? Ao colocar a caixa aqui, nada acontece, tá? O sensor pode até detectar ela aqui, mas quando eu pressionar aqui o avançar, o motor vai girar, a caixa vai se deslocar e ela vai se deslocar até bater aqui no S2. Quando chegar aqui no S2, tem que desligar. Então vamos montar essa primeira parte, né, para fazer passo a passo para essa aula ficar bem didática. Então nós temos aqui as duas barrinhas, tá, da parte do CLP. Vou pegar aqui um contato aqui, vou arrastar ele para cá e vamos analisar também o seguinte, né? Nós temos aqui o botão de avanço que está no 0.0 e o sensor que desliga a esteira no avanço, né? Então a caixa está se deslocando quando bate no sensor S2. O sensor S2 está ligado aonde aqui na nossa estrutura? O sensor S2 está ligado aqui no 0.3. Então nós temos aí como botão para ligar e 0.0, que eu vou trocar aqui por avanço, né? Foi assim que eu coloquei lá, né? Deixa eu ver. Coloquei lá no botão avanço e outro é retorno, né? Então, beleza. Então, a gente basicamente tem, vamos pegar aqui Q 0.0, motor avança, tá? Que é o que a gente tem aqui, ó. Ligado em Q 0.0 está o contator K1 e vamos adotar que quando o K1, contator K1 está ligado, a caixa vai se deslocar, né? Ela vai avançar. Então por isso está com o motor A aqui. Então ligado no Q 0.0. Então eu posso basicamente aqui tentar agrupar isso, já encaixar ele aqui e já puxar essa linha mais ou menos para cá, deixa mais ou menos retinho aqui. Vou ligar esse cara mais ou menos aqui. Desagrupar ele para ficar mais fácil. Perfeito. Eu vou puxar esse aqui para cá também. Do jeito que está aqui, quando eu pressionar o botão, vai ligar o motor. Só que detalhe, né? Eu não vou ficar pressionando esse botão direto. Eu só vou dar um pulso, ou seja, eu vou pressionar e despressionar. E a caixa já tem que ser o quê? Ela já tem que se deslocar do início e ir até o fim. Da forma como está aqui, eu tenho que manter pressionado, tá? Então, para manter pressionado, ou perdão, para manter a saída ligada, mesmo que eu solte o botão, nós precisamos de um contato de selo. Então, o contato de selo, basicamente, é pegarmos aqui um contato da saída, tá? E ligarmos em paralelo com o botão, com o contato que está ligando alguma coisa. Então, vamos pegar essa linha aqui. Tá lembrando que eu não estou usando um software próprio de CLP, então por isso que às vezes até as linhas aqui eu tenho que montar também, tá? Pronto. Vou deixar ele mais retinho aqui, aí já é o toque falando mais alto. Então, dou um pulso aqui no 0.0, aciona aqui o motor, a caixa começa a se deslocar, vamos vir para cá, a caixa começa a se deslocar, vai deslocando, deslocando, deslocando. Só que quando chega aqui, nada faz com que o motor seja desligado. Então eu preciso, através do S2, interromper essa linha, tá? Cortar a alimentação da saída aqui 0.0 e também derrubar o seu contato de selo. Para que isso aconteça, nós precisamos interromper essa linha aqui. Então o que eu vou fazer? Vou puxar ela mais para cá. E para interromper, nós vamos colocar um contato fechado, tá? Então vamos pegar aqui esse contato fechado. O nosso contato fechado é do sensor 2. O sensor 2 é o responsável por desligar. Então vamos ver aqui, sensor 2 está ligado no 0.3. Portanto, aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, 0.3. E aqui, nessa etiquetinha aqui embaixo, eu vou escrever S2, tá? Só para tornar um pouco mais didático. Então, ele vai ligar aqui, opa. Aproveitar, copiar essa linha e jogar para cá também.
Agora, se a gente olhar aqui o funcionamento, a caixa vem, você apertou o botão, a caixa começa a se deslocar, bateu no sensor 2, o que vai acontecer? Esse contato vai abrir e vai desligar aqui o motor. E aí, beleza. A primeira parte, a primeira etapa já está feita. No entanto, o que a gente precisa agora é o seguinte, fazer o reverso, tá? Eu quero, por algum motivo, fazer com que ela volte, tá? Então, como que a gente faz isso? Nós vamos agora observar o outro botão, o botão voltar. Então, quando eu pressionar o botão voltar, esse aqui, o retornar, o motor vai girar em sentido anti-horário e ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a voltar até aqui, tá bom? Então, lembrando também, a gente pode aqui já colocar algumas condições. Eu não quero fazer com que a caixa retorne no meio do caminho. Ela só vai retornar quando ela já chegar ao final. Só que por algum motivo eu quero que ela retorne, tá? Só quando ela chegar no final eu consigo pressionar aqui e fazer ela voltar. Aí talvez você esteja falando, poxa, mas eu quero que ela volte no meio do caminho e tudo mais. É uma condição lógica, você pode implementar isso. Aqui nesse primeiro modelo, nesse primeiro exercício, eu vou fazer com que ela só permita o retorno quando ela chegar ao final, tá? Depois a gente pode até mudar também para vocês verem como é que fica. Mas o que acontece? Se a gente parar para observar, eu tenho que pressionar um outro botão. A minha estrutura de programa vai ser igualzinho ao avanço. Se a gente parar para observar, só é uma lógica ocorrendo com outros contatos, mas o objetivo é o mesmo. Eu vou pressionar um botão, a caixa ela vai se deslocar e quando bate aqui no sensor 1, o motor desliga. Então vamos pensar primeiro o seguinte, qual botão eu tenho que pressionar para a caixa voltar? Justamente o botão vermelho aqui, que é chamado de botão voltar. Esse botão voltar, retornar, ele está na entrada I0.1 do nosso CLP. Portanto, eu vou ter que vir aqui embaixo, e aqui eu vou colocar I0.1. E aqui ao invés de avanço, vou colocar RT. Ok. Para retornar, para fazer ela retornar, nós não vamos utilizar a saída Q0.0. Nós temos a saída Q0.1 através aqui do contator K2. Portanto, também, lá no nosso programa, nós vamos voltar aqui, ao invés de ser Q0.0, Q0.1, motor retorna. Então, e detalhe, né? Contato de selo aqui, é a mesma coisa, Q0.1. Vamos alterar este detalhe aqui também. Então, ele vai retornar. O que acontece agora nesse momento? Se eu apertar o botão, nem vai funcionar nada. Por quê? Se a caixa está aqui nesse sensor, esse contato aqui ele está abrindo. Se ele está abrindo, nunca vai conseguir chegar sinal para cá. E detalhe também, né? Quem desliga o motor quando ocorre da caixa estar voltando, quando ela está no sentido contrário, é o sensor S1, é esse cara aqui. Logo, se a gente observar, o sensor S1 é o I0.2. Então, I0.2 vai ficar aqui embaixo. Então, I0.2. I0.2 é o nosso sensor 1. Vamos trocar aqui. Sensor 1. Basicamente, a gente já tem o nosso projeto pronto, tá? Posso pressionar para um lado que vai ligar, pressionar para o outro aqui, que ele vai acabar desligando. Só que tem um detalhe. É interessante criarmos aqui, na nossa programação do CLP, um intertravamento lógico. Ou seja, vamos impedir que as duas saídas funcionem ao mesmo tempo. Lembra que eu comentei sobre, aqui no CLP, de colocar um intertravamento elétrico, que eu deixei lá o link da aula da parte de comandos elétricos? Se faz necessário também implementar um intertravamento lógico, ou seja, fazer com que enquanto um está funcionando, o outro não funcione. Tá? Eu tenho que fazer com que, criar uma lógica para que os dois não fiquem acionados ao mesmo tempo, não permita o acionamento das duas saídas ao mesmo tempo. Tá? E talvez você esteja se perguntando, por que isso? Porque aqui na prática, vamos supor que por algum motivo você não tenha colocado aqui o intertravamento. Se os dois contatores funcionarem ao mesmo tempo, você vai provocar um curto-circuito,
né? Então nós queremos evitar esse tipo de problema, portanto, e garantir aí a lógica, né? Garantir que a nossa lógica funcione implementada nessa esteira. Então, para isso, nós vamos acrescentar aqui mais 2 contatos fechados. Então, vou deletar essa linha aqui e vou deletar essa linha de baixo. Quando estiver avançando, eu quero que a linha de baixo não funcione. Logo, deixa eu copiar esse cara aqui e vamos fazer algumas alterações. Quais são essas alterações? Esse cara aqui será chamado de Q0.0, motor A. Ou seja, quando esse motor, o sentido horário que o avanço estiver funcionando, se ele está ligado, esse contato aqui vai ficar aberto, impedindo a ligação daqui de baixo. Tá? O mesmo vai ocorrer lá em cima. Tá? Então dá para ver que é uma lógica muito semelhante. Né? Deixa eu subir ele aqui, colocar ele para cá. Ó. Quando esse motor agora estiver funcionando, Q0.1, vamos colocar ele aqui, ó, motor R. Quando o motor R aqui estiver funcionando, esse contato está aberto e mesmo que eu pressione aqui o botão de avanço, não vai ligar. Né? Então, nós estamos garantindo aqui que os dois não funcionem ao mesmo tempo. Nós estamos criando uma lógica de intertravamento. Ok? E aqui, basicamente, a gente já tem o nosso programa pronto. É um programa simples, ele não tem todas as configurações de uma esteira. Eu sei que talvez você já tenha visto isso. Você fala, poxa, mas está faltando tal coisa, e o botão de emergência, e não sei o quê. Então, a minha ideia com essa primeira aula é já começar a mostrar a lógica que nós temos aqui de começar a avaliar uma estrutura, uma situação. Da situação, montarmos aqui a parte de ligação do CLP e até, por que não, a parte de potência, para a partir daí elaborarmos a programação em ladder. Porque ao longo das aulas nós vamos ainda inserir mais elementos para essa esteira. Por exemplo, se eu quiser inserir aqui um sinalizador ou sinalizadores luminosos e botão de emergência. E se eu quiser fazer com que o mesmo botão que eu pressione para avançar seja o botão para fazer retornar. Então, um botão só para ter 2 ações. Tudo isso nós vamos ver aí na nossa próxima aula. Então, se ela já estiver disponível, pode clicar no card aqui no centro da tela. Falou, bons estudos e te vejo aí na próxima aula.